Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal Trabalhista com Mangoim. Meu nome é Victor, sou advogado trabalhista e hoje vou falar um pouco sobre FGTS, Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Se você quiser um resumo sobre o tema, basta enviar uma mensagem nesse e-mail, terei o maior prazer de enviar, tá bom? Victor, qual a diferença do resumo e do vídeo? A diferença é que no resumo eu trago o tema com mais profundidade. Aqui eu só trago os principais pontos para a sua prova de exame de ordem, para o seu concurso. Então essa é a diferença. Se quiser o tema mais mastigado, tem um resumo. Aqui eu só trarei os principais pontos. Inclusive eu vou tentar trazer os principais pontos que é muito importante e é muita coisa também. Bom, sem mais delongas, o FGTS está previsto no artigo 7º, inciso 3º da Constituição Federal, é um direito de todo trabalhador doméstico, urbano, rural, que todo mês o empregador teria que recolher sobre o percentual de sua remuneração na conta vinculada à Caixa Econômica. O Fundo de Garantia é nada menos do que, a grosso modo, uma poupança forçada para o trabalhador. É uma oportunidade para que o empregado forme um patrimônio, até porque o artigo 20 da Lei 8.036 tem a previsão de movimentar o FGTS fora da hipótese do desligamento da empresa, porque sabemos que ele só pode sacar o FGTS se a pessoa for dispensada sem justa causa. Por justa causa não tem direito ao saque, o pedido de demissão não tem direito ao saque, somente dispensa sem justa causa, rescisão indireta, culpa recíproca ou em caso de força maior. Entretanto, existem outras hipóteses que o trabalhador pode utilizar esse valor recolhido pela empresa na conta vinculada da Caixa, que seria a compra de uma casa própria, consórcio ou para o tratamento de câncer. Existem várias hipóteses que pode ser utilizada também para sacar o FGTS. Quando o trabalhador falece, por exemplo, os herdeiros eles têm o direito de sacar o FGTS. Então, não precisa ficar vinculado à hipótese da dispensa imotivada para sacar o FGTS. Existem outras hipóteses também que eu vou falar em breve. Muito bem. O FGTS, então, já falei, a principal finalidade é nada menos do que uma poupança forçada. E vamos falar sobre o percentual, que pode cair na sua prova. O menor aprendiz, o percentual é diferente de um trabalhador urbano, de um trabalhador seletista, de um trabalhador doméstico. O percentual que um empregador tem que recolher é 2% da remuneração. Já o trabalhador doméstico, rural e urbano é 8%. Tome nota, o doméstico é um pouco diferente também, é 8% mais 3,2%. Você sabia disso? Veja só, presta atenção. O recolhimento do FGTS do trabalhador doméstico é 8% mais 3,2%. Por que esse 3,2%? O legislador que fez a Lei Complementar 150 de 2015, ele entendeu, na verdade, que o empregador doméstico não pode totalmente se equiparar a uma pessoa jurídica, uma empresa de pequeno porte, de médio porte. E por isso, em razão desse bom senso do legislador de entender que o empregador doméstico não se equipara a uma pessoa jurídica, ele substituiu a indenização da dispensa imotivada de 40% do FGTS para 3,2%. E se um empregado doméstico de demissão, ele pode retirar, ele pode pegar de volta esse 3,2% recolhido na conta vinculada da Caixa. Então, esse 3,2% na lei da doméstica é nada menos do que a indenização. E muita gente fala que é multa. É indenização. O termo correto é indenização, mas para vocês entenderem, é multa. É multa quando o empregado doméstico é dispensado sem justa causa. Se ele for dispensado por justa causa, ele recolhe esses 3,2%. O 8% fica intacto, mas o 3,2% só ficará intacto quando for dispensado sem justa causa. Por justa causa, ele pode pegar de volta,
Pedido de demissão ele pode pegar de volta. Culpa recíproca ele pode pegar de volta? Bom, não é dispensa imotivada, então ele poderia pegar de volta também. Força maior também, certo? Maravilha, pessoal. Agora eu já quero finalizar, até porque não quero ficar muito longo. É um tema longo, mas também não tanto para prolongar nesse vídeo. Uma coisa interessante é que na reforma trabalhista de 2017, por meio da Lei 3.467, trouxe uma novidade no artigo 484-A da CLT, o distrato trabalhista. A empresa e o empregado, eles fazem um acordo para que haja a facilidade, a possibilidade do empregado movimentar 80% dos valores depositados, e também é uma forma do empregador economizar, até porque ele paga metade do aviso prévio indenizado e a metade dessa multa, dessa indenização do FGTS, que é de 40%, corta pela metade e ele só vai precisar recolher 20% do FGTS. Então esses são os pontos negativos desse acordo trabalhista. Ele só pode movimentar 80% do valor depositado. O empregador ele deposita, depende do ponto de vista. Olha, o ponto positivo para o empregador é que ele deve depositar somente 20% e não 30%. Ele paga metade do aviso prévio indenizado e o resto é na integralidade. As verbas rescisórias são na integralidade. Férias proporcionais, 13º proporcional. Aí um ponto negativo é que o trabalhador ele renuncia o seguro-desemprego, ainda que ele tenha direito por meio desse acordo trabalhista, ele não teria mais direito. Então esse é um ponto negativo ao trabalhador se houver esse acordo trabalhista. É uma novidade que é importante você se atentar. E outra novidade é quando o empregado ele sofre um acidente de trabalho. Quando a pessoa sofre um acidente de trabalho e ele usufrui o auxílio acidente, que é um benefício previdenciário, o empregador ele teria que continuar a recolher o FGTS. Diferentemente, se ele só usufrui o auxílio doença comum, que atualmente é um termo diferente que eu vou colocar aqui embaixo, que é o número do benefício é o 31. E nesse caso é causa de suspensão de contrato de trabalho. E quando há essa suspensão de contrato de trabalho, além do empregador não precisar pagar o salário, ele não precisa recolher o FGTS, mas somente nesse benefício previdenciário número 31. Se for o número 91, que é na situação do acidente de trabalho, ele iria precisar recolher. É a exceção prevista no artigo 4º da CLT e também há uma previsão também na Lei 8.036 de 1990. Bom, eu acho que eu já falei tudo, mas se eu esquecer de alguma outra coisa, eu faço um outro vídeo, ou você pega o resumo que com certeza estará lá. Muito obrigado pela atenção, até mais.